Boa noite a todos. Hoje, dia 21 de dezembro, domingo, né? E acabou aí há algum tempo já. Eu estava acompanhando aí a entrega da taça do campeão da Copa do Brasil para o Corinthians. O Corinthians que foi campeão em cima do Vasco, né? 2-1. E, pô, cara, só alegria, só alegria. Eu lembro que eu tinha orado a Deus, entregado nas mãos dele, que a vontade dele fosse feita, claro que com um pedido pessoal de que o Corinthians fosse o campeão, né? E assim Deus quis, né? O Corinthians foi campeão. É... Bom, antes de eu passar para vocês aí o que foi o jogo, né? O jogo bem truncado, bem emocionante, do começo ao fim. E, bom, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba mais vídeos como esse. Agora somente em janeiro, né? Esse é o último vídeo do ano do canal, né? Também já deixar aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que se inscreveu, que acompanhou, que curtiu, comentou aí, né? E o ano que vem a gente está junto aí de novo, fazendo mais vídeos, é, trazendo mais notícias aí do Corinthians durante as partidas, né? E tenho certeza que vai ser um excelente ano aí, né? Esse foi um excelente ano para todos os corintianos. Conseguimos ganhar a Copa do Brasil, ganhamos anteriormente o Campeonato Paulista e assim agora com a conquista da Copa do Brasil, ano que vem, em 2026, o Corinthians já entra direto na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians que não desempenhou um bom brasileiro, né, esse ano, ficou em 13º, 14º, conseguiu ainda ser ultrapassado pelo Santos na reta final, mas o Dorival, copeiro Dorival, né, conseguiu aí trazer esse título para o Corinthians, esse é o quinto ano que o Corinthians vai longe, né? Chegou em duas finais anteriormente, 18 e 22, se não me engano. Foi vice nas duas, depois caiu nas oitavas, semis, e agora chegou à final aí pela terceira vez nesses 5 anos e foi campeão. Quer dizer, nesses 5 anos não, porque 2018 está lá atrás. Mas nos últimos anos, então, por assim dizer. Mas dos últimos 5, o Corinthians chegou pelo menos nas oitavas, né? E aí acabou sendo eliminado. Bom, vamos lá. Dorival mandou aí a campo Hugo Souza no gol, dupla de zaga Gustavo Henrique e André Ramalho, Mateuzinho pela lateral esquerda, Matheus Bidu, perdão, Matheus Bidu pela, os dois são Matheus, acaba confundindo. Matheus Bidu pela lateral esquerda e Mateuzinho pela lateral direita. O meio de campo foi composto aí por Raniel, Martinez e Maicon, com o Breno Bidon à frente armando o time e os dois homens de frente, Yuri Alberto e Memphis, né? Bom, vamos lá. Hoje, inclusive, ainda eu tinha comentado com um amigo meu anteriormente ao jogo aí, né? Falei, pô, e aí, cara, qual o seu palpite pro jogo? Aí ele falou, cara, 2-0. Vai ser um gol do Memphis e um do Garro. Luquinhas, forte abraço aí, Luquinhas. E o meu palpite para ele foi que ganharíamos de 2-0 com um gol do Yuri e um gol do Memphis, né? Graças a Deus os dois cravaram. Inclusive, para encerrar, eu tô aqui com a 9, né? Do herói da noite aí, do lado do Memphis, né? O Yuri que fez um gol e deu uma assistência, foi aí o nome da noite. O elenco inteiro, né? Mas destaque aí pro Yuri Alberto. Bom, vamos lá, vou passar aí pra vocês o que foi. Esse jogo da volta, né? A ida ficou 0-0 lá, na arena do Corinthians, e aí a volta foi no Maracanã. Aos 14 minutos, o Mateuzinho recebe uma bola em profundidade e serve o Yuri. O Yuri ajeita e finaliza ao lado do gol, né? Ele mandou muito próximo do gol, ele ajeitou e tentou finalizar. Aí aos 18 minutos, o Mateuzinho recebe uma bola invertida do Raniel. Raniel teve boa visão de jogo, encontrou o Mateuzinho lá na ala. O Mateuzinho que, com o Raniel apoiando, virando como se fosse um terceiro zagueiro, dá muita liberdade para os dois laterais virarem alas, né? E jogarem mais avançados aí, no caso do Matheus Bidu e do Mateuzinho. E aí o Raniel inverteu essa bola pro Mateuzinho. Ele cruzou, viu a movimentação do Yuri, lançou uma bola forte, alta. O Yuri fez a movimentação, né? Atacou a bola, conseguiu dominar. E aí o Léo Jardim ficou indeciso se saía ou não, mas deu uma saidinha, naquele saiu, o Yuri Alberto só deu um toquinho
e meio que um tapinha meio cavando assim. Ela passou do lado do goleiro do Vasco, Léo Jardim, e 1-0 pro Corinthians. O Corinthians então abre o placar no Maracanã, né? Com a vantagem, jogando bem até aí, né? Muita gente pensou que o Vasco faria uma pressão absurda, e isso aí é o natural, mas o Corinthians soube controlar o jogo e saiu na frente. Aí aos 25 minutos o Corinthians roubou a bola, o Martínez pegou, ele deu um passe forte no alto, né? E aí de novo, mais uma vez, uma bola alçada, o Yuri ganha dos dois zagueiros do Vasco, era o Robert Renan e o Cuesta lá, acho que é esse o nome dele. Ele chega na hora, né, ajeita ela para finalizar, a hora que ele recebe na frente, que ele tenta o domínio, que ele vai ajeitar para finalizar, ela corre um pouco, ele finaliza muito forte, mandou por cima ali, mas era a chance de, pô, fazer o 2-0 e já deixar o Vasco numa situação bem difícil aí, né? E aí, cara, esses lances a gente não. O atacante ele não pode perder, mas acontece, né? Aí aos 38 minutos, o Martinez, sentindo dores lá, fez que queria ser substituído, né? Pediu a troca. Aí a própria narração aí, os comentaristas disseram que ele seria substituído, mas ele voltou, né? Foi, foi só um alarme falso, ele voltou. Aí aos 41 minutos o Corinthians não marcou, né? O Andrés Gomes lá começou a jogada. O Mateuzinho não conseguiu marcar ele, o André Ramalho deu um bote no vazio. Tudo começou, cara, num passe errado do Ranieri, no meio de campo, sozinho, né? Sem pressão. Assim, tava sozinho, tranquilo. Ele deu um passe errado. O Vasco começou essa jogada aí, lançou no Andrés Gomes, que cortou o Mateuzinho, cortou o Ramalho e cruzou na cabeça do Nuno Moreira, lá o português. E aí, como ele tinha a marcação do Maicon, que o André Ramalho saiu da posição, né? O cara estufou as redes lá de cabeça, fez o gol. O Maicon também nem subiu com ele. Aí, total erro do Ranieri, né? Porque, pô, nesses jogos tem que estar atento. Uma bola dessa aí compromete o jogo inteiro, e aí? Né? Então tem que ter atenção no jogo grande como esse. Aí depois desse gol aí do Vasco tivemos 3 minutos de acréscimo e no fim do primeiro e tivemos o fim do primeiro tempo, não teve mais nada. Aí o Corinthians voltou primeiro do que o Vasco, né? No para campo pro segundo tempo, sem substituições. O Corinthians aí que no primeiro tempo, cara, foi bem até o gol, poderia ter ampliado com o Yuri Alberto de novo, mas aí cometeu aquele erro que veio cometendo a temporada inteira, né? Faz o gol, baixa as linhas, espera o adversário e aí tomou o gol, né? E, pô, complicado isso daí, né? Aí no segundo tempo já, aos 2 minutos, o Maicon cobrou uma falta para dentro da área e aí era o Ranieri que ia escorar lá a jogada para dentro da área, só que ele acabou fazendo uma falta. Aos 18 minutos, o Corinthians roubou uma bola, né? E o Bidon limpou a marcação e serviu o Mateuzinho. E aí o Mateuzinho foi uma jogada assim, cara, plástica, porque o Bidon ele roubou a bola, ele deu um drible que desconcertou a marcação do Vasco, ele já avançou com ela, serviu o Mateuzinho, o Yuri fez um movimento para ele lançar na frente, ele lançou, o Yuri estava em condição, o Yuri viu o Memphis passando do outro lado sozinho, e aí o Yuri fez só o simples, né? Tocou e o Memphis estufou as redes ali, quer dizer, veio meio que num carrinho, chutou o rasteiro e fez aí o 2-1, né? Reparem que esse gol do Corinthians no segundo tempo saiu aos 18 minutos do segundo tempo, é uma curiosidade, e o primeiro gol também aos 18 minutos. Os dois gols aos 18 minutos de cada tempo. Né? Não que isso venha a ser algo assim, nossa, uau, mas muito coincidente, não? Eu acabei vendo só agora isso. Aí aos 23 minutos o Ranieri saiu com dores, né? O Ranieri que teve aquele erro lá, mas se comprometeu bastante em marcar. E entrou o Carrijo. Aos 32 minutos o Dorival tirou o Maicon e o Breno Bidon e colocou o André, volante e o Garro. Na minha opinião, o Dorival errou em tirar aí o Bidon, que fazia uma excelente partida até o momento. Imagino eu que tenha sido alguma dor, algum desconforto, sei lá, ou desgaste, porque não fazia sentido. Agora o Garro entrar assim. O Maicon também não jogou lá essas coisas todas aí não. Mas enfim, o Dorival também pensou mais na parte defensiva, né? De fechar a casinha mesmo e não deixar. Mas só que isso aí é perigoso, você fechar a casinha e esperar o adversário vir, se tomar um empate, uma virada aí complica, né? O Corinthians precisa mudar essa mentalidade de fazer gol e recuar.
Aí aos 37 minutos o Yuri Alberto saiu com sangramento no nariz, né? No nariz, ele foi atingido lá. E entrou o Choca e entrou também o Angileri no lugar do Matheus Bidu. Dorival aí nesse momento já queria realmente o fim do jogo, botou a defesa lá atrás marcando, enquanto que o Diniz do lado de lá tirou volante, tirou zagueiro, tirou meia e botou só atacante, homem de frente, para tentar fazer o gol de empate. Aos 45 minutos o juiz deu 7 minutos de acréscimo, né? E aí o tempo foi passando um pouco, deu mais 1 minuto de acréscimo por cera do Corinthians, o Choca começou a enrolar lá. E aí ele acabou que deu mais que deixou a comissão técnica do Corinthians e os jogadores revoltados, né? 9 minutos de acréscimo num jogo como esse. E aí no fim do jogo o Vasco foi pro tudo ou nada, né? Aquele abafa absurdo, chuveirinho na área. E graças a Deus eles erraram todos e o Corinthians soube se defender, né? E, bom, teve confusão, né? Os jogadores se desentendendo, cabeça quente. Também uma final, um jogo onde já tinha sido o primeiro, agora era o tudo ou nada. Dali sairia o campeão. O Dorival se estranhou com os jogadores do Vasco, que o jogador empurrou ele. Os jogadores do Corinthians se estranharam com os jogadores do Vasco. E aí isso culminou em muitos minutos de acréscimo também. Muita cera do lado do Corinthians, né? Jogadores caindo, aquela malandragem do futebol, né? Mas graças a Deus o árbitro apitou o fim do jogo e o Corinthians, né, depois de 16 anos, a última foi 2009, 16 anos foi campeão da Copa do Brasil novamente. O Corinthians, que na minha opinião merecia, não porque eu sou corintiano, mas vinha aí nos últimos 5 anos batendo na trave, né, caía numa oitava, numa semi, perdia a final e hoje o Corinthians foi campeão, coroando aí uma temporada turbulenta, difícil, cheia de problemas no clube, né? E o Corinthians consegue um feito como esse, né? Onde no jogo, após o jogo da ida, que foi na Neoquímica Arena, a mídia já cravava o Vasco campeão, que o Corinthians não conseguiria reverter, e o Corinthians mostrou que essa camisa aqui é muito pesada, né? E que faz a diferença a sua torcida. E o Corinthians é campeão, tetracampeão da Copa do Brasil, né? Excelente ano, maravilhoso ano para nós torcedores corintianos, que começamos aí com muitas dificuldades, né? No Brasileiro, ganhamos o Campeonato Paulista de forma espetacular em cima do nosso maior rival. E o Brasileiro turbulento, cheio de dificuldade no clube. O Corinthians sempre desacreditado. Foi eliminando 1-1 dos seus adversários na Copa do Brasil até chegar nessa final com o Vasco, que também, vou dizer aqui, foi muito menosprezado também, né? Um time desacreditado e o Vasco conseguiu aí também, durante sua trajetória, deixar os seus rivais para trás e fazer uma final digna com o Corinthians. Tinha que vencer e esse time foi o Corinthians, graças a Deus. Glória a Deus, muito obrigado, Senhor, porque fomos campeões. E agora é isso, esse fim de ano acabou, futebolisticamente falando, né? Vamos ter início do ano aí já Paulista, Supercopa que inclusive o Corinthians vai enfrentar o Flamengo, que foi o campeão da Libertadores, né? E do Brasileiro, na verdade é do Brasileiro. E aí o Corinthians vai protagonizar mais um duelo aí. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que muito obrigado, desejo a todos aí um excelente Natal a vocês e suas famílias, que Deus abençoe cada um, que leve a prosperidade, o amor para os lares de vocês, a união nesse fim de ano, né? E que a graça de Deus recaia sobre cada um e sobre suas famílias. Um bom Natal, um bom Ano Novo. Ano que vem estamos aí de novo para começar tudo de novo, né? Espero que nesse próximo ano que vai se iniciar o Corinthians também consiga aí ajeitar suas questões que são tão ruins, né? Que atrapalham o futebol. E mesmo assim o time com tantos problemas conseguiu ganhar 2 títulos importantes esse ano, com muita humildade, é claro, e com a graça de Deus. Mas é isso, que ano que vem a gente também possa sonhar com coisas maiores e que esse clube possa se reorganizar e protagonizar novamente no cenário nacional, né? Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um excelente Natal e Ano Novo, mais uma vez, repito, e que Deus abençoe cada um. Tamo junto, grande abraço e vai Corinthians!